Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre essa trilogia incrível de romance de época da Kenneth Camp, a trilogia Anne Court. O nome da trilogia se pronuncia dessa forma? Não sei. Quem me contou foi o Google Tradutor, tá, gente? Mas eu realmente queria muito comentar sobre esses livros da Kenneth Camp com vocês. E antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte: onde encontrar esses livros? Essas edições físicas aqui, você encontra tanto elas quanto eles em formato de banca no estante virtual. Então, assim, na Amazon vocês não vão encontrar essas edições físicas. No entanto, esses livros, os três, foram lançados em formato de e-book pela Harlequin. Então, caso você tenha interesse em ler, os e-books são bem baratinhos, não passam de R$10. O primeiro tá no Kindle Unlimited, então vale a pena conferir a trilogia. E bem, por que eu quis comentar um pouco dessa trilogia com vocês? Porque aqui a gente tem os romances de época que a gente adora, tem personagens à frente do seu tempo e a autora ainda deixa tudo mais interessante, incluindo nesses livros uma pitada ali de mistério, uma pitada de ação, que deixa tudo ainda mais interessante. Então esses livros eles vão girar em torno da família Anne Court, que é uma família que acredita que está amaldiçoada em relação ao amor, porque todas as pessoas que tentam se entregar ao sentimento acabam sofrendo com isso, então eles acham que eles realmente não têm direito e não têm chance de viver um grande amor, de serem felizes nos seus casamentos, e por isso eles estão ali, né, buscando a conveniência, buscando o que é mais fácil. E eis que temos o nosso primeiro livro, que a gente tem o Devin, que ele é um conde, que é o responsável pela família, então assim, ele é o filho mais velho e as finanças da família estão indo pelo buraco. As propriedades não estão sendo rentáveis, eles não sabem mais o que fazer para manter o padrão de vida aristocrático que eles levam, porque realmente o dinheiro acabou. Então qual a única chance do Devin de tirar a família do buraco? É se casar com uma herdeira com muito dinheiro. Mas a sociedade conhece a fama da família e a fama dessa maldição ali, que todo mundo acredita que existe. Então pra ele também tá muito difícil conseguir uma herdeira mesmo sendo um conde. Eis que aparece a Miranda, que é uma herdeira americana. A Miranda é uma moça bem à frente do tempo dela, que o pai ensinou a cuidar dos negócios, que ensinou a atirar, enfim, várias coisas que moças da sociedade não deveriam saber. No entanto, o pai quer que ela se case com um nobre, que ela tenha um título, para que a irmã dela possa viver em sociedade, sabe? Para que a irmã possa frequentar a sociedade e ser bem vista. Na verdade, é um desejo da madrasta dela, mas a madrasta não gosta muito da ideia da Miranda se envolvendo com o Devin. Então a gente tem ali um primeiro contato entre o Devin e a Miranda que não dá muito certo, dá um certo choque, e ele decide ali com a amante dele que ele vai se casar com a mulher e que vai salvar a família do buraco, mas que ele não vai ter nada com ela e que vai continuar com a amante. A Miranda, num primeiro momento, deixa ele acreditar que ele realmente vai tomar as rédeas do relacionamento entre eles, mas como ela é uma mocinha que sabe muito bem o que quer, ela vai começar ali a mexer com a cabeça dele, né, para que ele perceba a mulher incrível que ela é e que ela não aceita migalhas. Então a gente vai começando a acompanhar esse relacionamento entre os dois, a gente vai vendo a química enorme que existe entre eles, e quando eles vão para essa propriedade, né, que pertence à família, coisas estranhas começam a acontecer com a Miranda. Ela começa a sofrer alguns acidentes bem estranhos que podem ser tanto considerados normais, como pode ser que alguém esteja fazendo aquilo com ela. Então começa esse mistério aí, se é realmente a maldição que está agindo em cima dos dois, ou se tem alguém por trás disso tudo querendo tirar os dois do caminho, sabe? É um romance muito gostoso de acompanhar, a protagonista é maravilhosa, o protagonista ele come na mão dela e ele sofre um pouquinho assim, pra entender quem realmente tá ali na frente daquele relacionamento. E os dois se fazem muito bem, os dois evoluem muito juntos, sabe? Foi um romance muito gostoso de acompanhar e essa pitada de mistério só deixou ainda mais interessante. E se nesse primeiro livro a gente tem personagens explosivos que estão sempre demonstrando o que eles sentem, o que eles querem, aqui nesse segundo livro, Castelo das Sombras, a gente já tem um personagem mais introspectivo, que passou por muitas coisas na vida e que se encontra muito deprimido. Ele tá pensando em pôr fim à própria vida. O Richard, ele era casado com a Caroline, que era uma das irmãs Anne Court, e a Caroline e a filha deles acabam falecendo em um acidente, e ele se culpa muito por toda aquela situação, e ele não consegue conceber uma vida sem as duas, uma vida de alegria sem as duas. Então assim, ele tá num lugar muito complicado emocionalmente, e tá pensando em pôr fim à própria vida. E numa noite especialmente complicada, em que ele tá pensando em acabar com tudo,
acaba aparecendo a Jéssica na vida dele. A Jéssica, ela é perceptora da Gabriela. A Gabriela, ela é uma moça que perdeu os pais muito nova, estava vivendo com o tio-avô. E esse tio-avô, quando tá prestes a falecer, ele pede para que a Jéssica assuma as rédeas da situação e que tire a menina dali o quanto antes, porque o parente que vai herdar tudo que ele tinha quer fazer mal a essa garota e ele quer protegê-la. Então ele resolve mandar que assim que ele faleça, a Jéssica leve ela até o Richard, porque o pai dela decidiu que ele seria o próximo perceptor dela, né, o próximo responsável legal por ela. No momento em que elas chegam, o Richard não gosta muito da ideia, porque tudo que ele menos quer no momento é alguém para responsabilidade dele, sabe? Então ele resolve tentar ali empurrar a Gabriela para a cunhada dele, para que ela possa assumir a educação da menina. No entanto, ele vai acabar convivendo mais com a Jéssica, eles vão se conhecendo, ela vai começando a despertar sentimentos nele que ele até então acreditava que não sentiria por mais ninguém. E isso acaba causando um turbilhão de emoções nele, porque ele já não sabe mais o que ele quer, o que ele realmente quer fazer, como lidar com a Gabriela, e tudo vai sendo muito complicado. E vão sendo trazidos os traumas do passado dele, até que cai uma nevasca, um monte de gente entra no castelo dele pra passar ali aquele período, enquanto a nevasca não acaba, né? O que não deixa o Richard nem um pouco feliz, porque ele é um homem que gosta de ser solitário. E um crime vai acontecer em meio a essa nevasca. Então, assim, além de todo o emocional que vem sendo trabalhado, a gente ainda tem esse crime. E eles vão correr contra o tempo para descobrir quem é esse assassino, porque afinal estão todos presos naquele castelo e tem um assassino entre eles. Então, assim, é muito bacana, é muito interessante e a forma como a autora construiu tudo não deixou a história forçada em momento nenhum, sabe? Então isso é um ponto muito positivo para a autora, porque tem várias tramas sendo desenvolvidas e em momento nenhum ela perde o fio da meada. Então, muito bacana também. E no terceiro livro da trilogia, que é A Casa das Máscaras, a gente não tem um relacionamento começando, a gente não tem pessoas lidando com traumas do passado. Na verdade, a gente tem aqui um casal lidando com um casamento em crise. Aqui a gente tem como protagonistas a Rachel e o Michael. Os dois começaram a se envolver em um determinado período. Ela era apaixonada por outra pessoa e eles acabam se casando. Mas em meio a esse casamento vão acontecer algumas coisas que vão fazer com que surjam maus entendidos entre eles, sabe? Então o relacionamento deles passa a ser uma coisa extremamente cordial, onde eles não conseguem se abrir, onde eles não conseguem dialogar um com o outro, e isso vai criando uma grande bola de neve, né? Então eles estão há anos naquele relacionamento onde cada um vai para um canto, onde eles sabem que podem contar um com o outro, mas eles não sabem como desenvolver o carinho que eles sentem ou a atração que eles sentem, enfim. A Rachel, indo para a propriedade de um dos irmãos, é atacada e manda um recado pro Michael, e ela acha aquilo tudo muito estranho, porque o Michael, na visão dela, é a pessoa mais correta do mundo e nunca se envolveria com bandidos. Acontece que o Michael, ele tem uma vida dupla. Ele é agente da Wall Street, né, nos tempos vagos aí, e tenta solucionar crimes e tenta encontrar criminosos, enfim. E ele faz tudo isso escondido da Rachel porque ele acha que ela não tem interesse nenhum na vida dele. E ele também acha que não acrescentaria em nada, só colocaria ela em perigo, ele contar nessa parte da vida dele pra ela. E aí ela começa a desconfiar e vai começar toda uma investigação. E eles vão perceber que nesse casamento morno em que eles vivem, na verdade existe muito mais e que muita coisa pode acontecer entre eles se eles se permitirem, sabe? E enquanto isso, eles vão tentar decifrar essa mensagem que mandaram pro Michael, onde ele tá correndo perigo e ele precisa correr contra o tempo também para encontrar um criminoso que vem fazendo várias vítimas na sociedade. E bem, eu acho que deu pra vocês sentirem, né, que apesar de trazerem uma fórmula, aquela fórmula que a gente conhece de romances de época, a autora soube fazer de uma forma diferente, sabe, o desenvolvimento dela. Então, assim, a gente sempre fica apreensivo, sempre fica curioso pra saber o que vem por aí, como a autora vai lidar com o dilema dos personagens, e isso é muito bacana. Então, assim, eu acho que vale a pena conhecer pelo menos o primeiro, que tá aí de graça no Kindle Unlimited, né? E caso gostem, dar continuidade a essa trilogia maravilhosa. É uma trilogia muito bem escrita, a Candice Camp escreve de uma maneira, assim, incrível, ela envolve muito o leitor. Aqui a gente tem personagens muito bem construídos, os personagens secundários também são maravilhosos.
Então, assim, toda a trama vai prendendo o leitor do início ao fim e você fica com vontade de conhecer a história dos outros personagens, sabe? A autora soube construir a trilogia com maestria e eu queria muito que vocês conhecessem também. E bem, pessoal, essas são algumas considerações que eu tenho a fazer a respeito da trilogia Em Corte. Agora eu quero saber de vocês, se vocês ficaram interessados, se já leram, se não leram, se tem algum outro livro da Candace Camp que vocês leram e amaram e acham que eu devo ler também. Vamos conversar, ok? Lembrando que gostou de algum desses livros, meu link da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele me dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal. Eu vou ficando por aqui, vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, ok? Um grande beijo e até o próximo vídeo.